Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para você. Está em Judas capítulo 1, versos 20 e 21. Ele diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse conselho é fundamental para a nossa vida, para a nossa jornada, esse conselho de Judas. Primeiro ele fala de edificar a nossa vida firmado na fé. Às vezes nós não entendemos o que significa, edificar a vida em cima da fé. Interessante que a Bíblia vai dizer que fé é um modelo de vida. Abacuque escreve, e mais tarde é repetido pelo apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos e depois escrevendo aos Gálatas, e também pelo escritor de Hebreus, ele vai dizer que o justo vive por meio da fé. O escritor de Hebreus também, lá no capítulo 11, verso 1, ele vai usar duas palavras principais para caracterizar convicção e certeza. Fé é certeza, fé é convicção. Certeza em coisas que não se vê e convicção de coisas que se esperam. Isso é fé. É esse um modelo de esperança, fé. Um exemplo de fé é a vida de Abraão, que ele ouve uma promessa de Deus de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, e que ele iria ser levado a uma terra que ele não conhecia ainda, e que Deus iria guiá-lo. E Abraão entrega a sua vida, toda a sua vida, em prol dessa promessa, e vive em volta dessa promessa. E é exatamente isso o conselho de Judas, que nós edifiquemos a nossa vida numa fé, na fé, sobre a promessa de Deus de uma vida eterna. Ele começa dizendo de que nós devemos edificarmos na fé que há em nós. E aí, como é que eu vou conduzir essa fé? Como é que eu vou viver essa fé? E aí ele dá um segundo conselho, ou um conselho complementar a esse. Ele fica orando no Espírito Santo. Edificando essa fé, edificando-se na fé e orando no Espírito Santo. Ou seja, entregando a Deus a liderança de fato, deixando que Deus, Ele esteja liderando a nossa vida por meio do Espírito Santo. Jesus, quando Ele está para ser elevado aos céus, Ele vai falar lá no Evangelho de João, que o Consolador, aquele que tinha a mesma essência que Ele, viria e Ele iria nos guiar. E é exatamente isso que Judas está falando, que nós devemos orar, ter comunhão com o Espírito Santo. A fé, então, ela só é possível, uma vida por meio da fé, uma vida sob a liderança do Espírito Santo, uma vida de oração, de busca da presença de Deus, uma vida de entrega, de dependência, de realmente deixar Deus guiar o nosso caminho. E isso é independente de circunstância, independente daquilo que nós estamos passando. Deus está disposto a guiar a tua vida. Para isso você deve permitir que Deus esteja enchendo a tua vida. O apóstolo Paulo ele vai falar: não embriagueis com vinho que traz a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aonde está essa expressão enchei-vos, é como ele estivesse dizendo deixai-vos encher, seria a melhor tradução no nosso idioma, deixai-vos encher e continue a ser cheios do Espírito Santo até que ele esteja tomando conta da sua vida por inteiro. Será que nós estamos deixando Deus tomar conta por inteiro da nossa vida? Será que nós estamos realmente vivendo essa plenitude do Espírito? A vida da fé é exatamente viver uma vida de plenitude do Espírito Santo, para que nós provemos a cada dia a misericórdia do Senhor, como ele está dizendo. Porque cada dia nós vivamos o cuidado de Deus, para que nós possamos enxergar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus está disponível para a nossa vida todos os momentos. A questão é que sem uma vida de fé, e sem a liderança do Espírito Santo, o nosso coração, a nossa mente, ela não está sensível ao agir de Deus. Então permita que Deus esteja agindo na sua vida.
para terminar, para que nós vivamos na expectativa de uma vida eternamente na presença de Deus. Então, comece hoje a edificar a sua vida na fé, pedindo que o Espírito Santo, de fato, lidere a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.